Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 593 para a obra Nigan. Após profunda consideração, Ni Yan finalmente chegou a uma decisão. Dane-se, nada na vida é grátis. Se eu quiser algo, vou ter que correr o risco. Eu já solei lords de level 100 mais antes. O que há para ter medo? Ni Yan caminhou até a porta dourada à direita e a empurrou com força. A porta dourada se abriu lentamente. A sala era muito maior que as anteriores. Era 6 por 6 metros de tamanho. No centro havia um grande sarcófago de ouro. Tinha 5 metros de comprimento e era coberto com esculturas ornamentadas e luxuosas. A pessoa enterrada dentro provavelmente era uma figura ilustre. Eu me pergunto que tipo de tesouros estão dentro. Ni Yan foi preenchido com uma profunda curiosidade. Seu coração não pôde deixar de acelerar. Ele caminhou até o sarcófago e apertou o botão, depois recuou rapidamente para a porta. Era relativamente estreito, o que tornava conveniente que ele se escondesse atrás de uma parede, caso algo acontecesse. Ele ainda tinha medos persistentes da explosão e maldição anteriores. Crique, crique. O sarcófago abriu lentamente quando um brilho ofuscante floresceu. Ni Yan podia ver uma silhueta gigante. A tensão no ar era palpável. Dentro do sarcófago havia um cadáver de 3 metros de altura. Estava coberto da cabeça aos pés em ouro e tinha uma expressão solene. Ni Yan pacientemente esperou. Ele queria ter certeza de que esse sujeito não voltaria à vida. Este cadáver deitado imóvel no seu sarcófago parecia estranho. De repente, seus olhos se abriram e floresceram com uma luz profunda. Ele lentamente se sentou. É um monstro. Ni Yan inspecionou o cadáver com transcendente insight. Faraobra Nigan, Lorde, Magister da Morte nível 110. Saúde, 3 milhões, 3 milhões. Merda, é um Magister. Se fosse apenas um Lorde nível 110, Ni Yan provavelmente ainda conseguiria. No entanto, este sujeito era um Magister da Morte. Foi um nível inteiro acima dos Lordes comuns. Nesse tipo de situação, fugir era uma das coisas mais tolas que você poderia fazer. Ni Yan olhou para o seu entorno, então imediatamente Liu Gold e Lafos bloquearam a porta. Brannigan não podia deixar este quarto, senão seria impossível matar. Mesmo um dançarino das sombras não se atreveria a desafiar um Magister em um espaço aberto. Você perturbou meu sono, pobre desgraçado. Vou despedaçá-lo de membro a membro, declarou o faraó Brannigan com uma voz cheia de ira. Brannigan saiu do seu sarcófago de ouro. Um longo cajado se materializou em sua mão. Ni Yan olhou para Brannigan. Assemelhando-se a uma estátua de ouro, todo o seu corpo brilhava com um brilho dourado. Seu cajado de 2 metros de comprimento era feito de um metal misterioso, a ponta adornada com uma grande safira que emitia um brilho azul. Brannigan parecia estar confinado. Seu sarcófago ocupava uma grande parte da sala, então não havia muito espaço para ele se mover. Ni Yan instantaneamente percebeu isso. Por sorte, ele já tinha Liu Gold bloqueando a porta. Não importa o que, Brannigan não poderia sair desta sala, ou então eles seriam mortos. Somos a raça mais antiga. Todos aqueles que se atrevem a nos obstruir serão transformados em pó. Suma, besta imunda. Brannigan girou seu cajado na direção de Liu Gold. Ni Yan apressadamente tirou Liu Gold do caminho. KLANG. O cajado de Brannigan atingiu a porta. Ela tremeu violentamente, mas não desmoronou. Uma porta forjada de metal sólido não desmoronaria tão facilmente. Este quarto era muito apertado. Brannigan não tinha como atacar de maneira eficaz. Ele tentou sair pela porta, mas Liu Gold teimosamente se recusou a se mover. Com um Dragon Breath, ele explodiu Brannigan com ardentes chamas quentes. Bang! Brannigan recuou um passo. Um valor de dano de 5.000 flutuou acima de sua cabeça. Liu Gold conseguiu causar um dano decente. Brannigan era um conjurador, então sua defesa não era alta. Brannigan ficou enfurecido. Ele levantou seu cajado e enviou um relâmpago para Liu Gold. Zap! Correntes elétricas atravessaram o corpo de Liu Gold. Menos 61.491. Liu Gold instantaneamente perdeu 1/3 de sua saúde. Que dano assustador. Ni Yan teve dificuldade em imaginar um lutador capaz de resistir a um ataque tão poderoso. Um campeão provavelmente era necessário. Lafos apressadamente restaurou a saúde de Liu Gold de volta ao máximo. O Radiant Heal Rank 15 foi extremamente útil nesta situação. Ni Yan fez Liu Gold continuar bloqueando a entrada. Dentro desse pequeno espaço, Brannigan não conseguia nem mostrar 1/3 de sua força. Tudo ao redor dele eram obstáculos. Às vezes, quando ele levantava seu cajado, acabava esbarrando no teto. Não é um ponto ruim. Ni Yan sorriu. Ele pegou sua besta de cavalaria do Lahan e atirou. Uoshi, uoshi, uoshi. 5 parafusos voaram em direção a Brannigan. Puff, 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 puff. Os parafusos atingiram o corpo de Brannigan, causando várias centenas de dano cada. Ni Yan não se atreveu a entrar na sala, por medo de ser morto por Brannigan no momento em que ele entrasse. Ele só podia disparar sua besta do lado de fora. Brannigan soltou um rugido furioso. No entanto, ele não tinha como sair do quarto. Liu Gold era como um pedregulho imóvel. Magia bombardeou o corpo de Liu Gold. Mas como nenhum feitiço poderia matá-lo instantaneamente, todos eles eram inúteis.
A cura de Lafos era muito potente. Enquanto Liu Gold tivesse um pouco de saúde, ele poderia ser curado de volta ao máximo. Liu Gold tinha muita saúde. Seria incrivelmente difícil para Brannigan matá-lo instantaneamente. Se um magister não pudesse lançar seus feitiços mais assustadores, eles não seriam diferentes dos magos comuns. Vendo que sua estratégia estava funcionando, Ni Yan permitiu que Lafos se sentasse e descansasse. Ele só faria um movimento quando Liu Gold necessitasse de cura. Enquanto Lafos não ficasse sem mana, não haveria problema. Ni Yan estava um pouco irritado consigo mesmo. Por que ele não trouxe algumas poções de mana mestre antes de partir? Dessa forma, Lafos poderia fazer uso deles. Com a quantidade de mana de Lafos e a sua velocidade de recuperação de mana, não haveria nenhum problema por enquanto. Explosive Counter. Explosive Counter. Liu Gold atacou com vários Explosive Count em uma fileira, raspando 200.000 da saúde de Brannigan. O Explosive Counter só tinha uma certa chance de ativar. Se você tivesse sorte, ele seria ativado várias vezes consecutivamente. Se você fosse azarado, você envelheceria sem ativá-lo nem sequer uma vez. Brannigan girou furiosamente o cajado. Seus feitiços foram interrompidos várias vezes por Liu Gold. Nesse tipo de espaço apertado, os magisters estavam em grande desvantagem. Liu Gold evocou uma bola de chamas furiosas, transformando a sala em um inferno ardente. Cerca de 15 minutos depois, a saúde de Brannigan caiu para 20%. Isso é tão fácil, Ni Yan comentou alegremente. Ele anteriormente acreditava que Brannigan iria matá-lo com certeza. Felizmente, o ambiente foi a sua vantagem. Às vezes, isso pode fazer toda a diferença. Com sua saúde caindo abaixo de 20%, Brannigan começou a ficar inquieto e levantou seu cajado. FWOSH. Uma onda de gelo varreu e atingiu Liu Gold, cobrindo-o em uma espessa camada de gelo. Brannigan se lançou em Liu Gold com uma barragem de ataques, forçando Liu Gold a dar um passo de cada vez. Parece que Brannigan finalmente ia sair dessa prisão. Vendo a situação saindo de controle, Ni Yan fez Lafos se levantar novamente. Indomitable Will. Radiant Barrier. Lafos foi em direção a Brannigan. Um homem e um dragão interromperam o avanço de Brannigan. Brannigan levantou o cajado e o balançou. Quang. Lafos cambaleou vários passos para trás ao perder um terço de sua saúde. A Radiant Barrier protegendo-o tremia violentamente, mas não se despedaçou. Afinal, uma Radiant Barrier Rank 11 era extremamente durável. Lafos lançou Holy Warmth em Liu Gold, gradualmente derretendo todo o gelo de seu corpo. Depois de se recuperar totalmente, Liu Gold forçou Brannigan a voltar para a sala. Brannigan cambaleou passo a passo até voltar à sua posição original. Ele levantou seu cajado e convocou 3 guerreiros esqueletos. Eles tinham 3 metros de altura, vestiam armaduras de metal e empunhavam grandes machados de guerra. Pode-se dizer que eles eram extremamente poderosos num piscar de olhos. Infelizmente, isso fez o quarto já pequeno ainda mais apertado. Eles não podiam se mover sem entrar no caminho um do outro. No final das contas, Brannigan era um monstro com baixa inteligência artificial. Ele era incapaz de pensar estrategicamente. Convocar lacaios era completamente inútil aqui. Os 3 guerreiros esqueletos na parte de trás não tinham como alcançar Liu Gold e Lafos. Brannigan entrou em um estado frenético quando sua saúde caiu abaixo de 5%. Seu corpo emitia um brilho vermelho sangue enquanto crânios negros flutuavam ao redor dele. O coração de Ni Yan tremeu. Brannigan estava usando sua habilidade final. Lafos recuou para as costas e entoou um encantamento. Holy Radiant Shine. Um poderoso pilar de luz sagrada desceu do ar e atingiu Brannigan. Onde quer que a luz tocasse, seu corpo emitia sons crepitantes e liberava fumaça cinzenta. Ele soltou um grito doloroso. Ele estava sendo lentamente exorcizado pela luz sagrada. Holy Radiant Shine teve a chance de purificar instantaneamente todas as criaturas dentro de um raio de 15 metros. Se a criatura não pudesse ser purificada, eles ainda sofreriam danos enormes. Argg. Brannigan de repente soltou um rugido. Ele enfrentou o Holy Radiant Shine e avançou em direção a Liu Gold com grandes passos. Darkness Retribution. Bang. Uma onda de choque escuro explodiu Liu Gold no peito, mandando-o voando diretamente para fora da sala e colidindo com a parede oposta. Brannigan abaixou a cabeça embaixo da porta e saiu do quarto. Você, seu paladino repulsivo. Eu sacrificarei sua alma ao nosso deus maligno e usarei seu cadáver para fortalecer meu exército de mortos-vivos. Ele balançou seu cajado na cabeça de Lafos.